E aí, todos vocês, beleza? Olha eu aqui mais um dia para mais um vídeo, para mais um daqueles da nossa série Papo com Jaleco, que hoje vai ser diferente, vai ser sem jaleco para a gente falar com você aí, com vocês, aliás, né? Casais que estão querendo vir para a Argentina. A gente tem recebido muita gente que vem perguntando como que é a vida de um casal aqui e hoje a gente vai receber dois convidados bem especiais que vocês já vão conhecer, Maria e Feroli, que vão contar um pouquinho da história deles, de como eles chegaram na Argentina, como é que está sendo a vida deles para cá. É justamente para você aí que quer vir também, que quer vir com seu companheiro, com a sua companheira, eu acho que vale bastante a pena você estar aqui com a gente. É isso aí, se você ainda não é inscrito ou inscrita, então aproveita esse tempinho aí, tá? Deixa a sua inscrição já feita para você acompanhar tudo que a gente tem trazido de novo aqui. E hoje a conversa é nova, tá? Também vou deixar aqui para vocês no vídeo e na descrição já para que logo depois do vídeo, claro, né, vocês sigam e acompanhem esse casal maravilhoso que vai contar a história deles aqui, beleza? Vamos lá! Feroli, Maria, sejam bem-vindos aqui. Estou bem feliz de ter recebido vocês aqui, porque eu acho que a história de vocês vai motivar muita gente a recomeçar, se assim podemos dizer, a vida em Buenos Aires ou em qualquer canto da Argentina. Queria que vocês se apresentassem, hein, por favor. Primeiro, agradecer pelo convite, Rodrigo, obrigado aí. É um prazer falar com vocês e trazer um pouquinho da nossa visão, da nossa experiência do que é viver aqui na Argentina, do que é morar aqui na Argentina e realizar esse sonho de ter essa experiência fora do país. Eu sou Feroli, eu trabalho com design gráfico, já tenho mais ou menos uns 15 anos. A gente trabalha de forma remota, né? A gente trabalha para o Brasil, a gente vai contar um pouquinho mais sobre isso ao longo da conversa, do bate-papo. Estamos aqui há um pouquinho mais de um ano e 2 meses a princípio, muito felizes. E é isso. Deixo com a Maria agora para se apresentar um pouquinho. Bora lá, Maria. Eu me chamo Maria Carolina, mas todo mundo me conhece como Maria. Eu trabalho com marketing, gestão de projetos, gestão de marketing, redes sociais, eventos. Recentemente fui para o Brasil para organizar um evento de Olha final que legal. de ano. E trabalho de forma remota também. E a gente está aqui, né, há mais de um ano, meio que concretizando esse sonho, todo esse projeto que a gente idealizou. Que legal, vocês falaram uma coisa importante, estão felizes aqui. Sim. Eu acho que isso é o que a gente busca, isso é o que a galera aí tem buscado também. Vocês veem que tem oportunidades, né? Vocês casais que assistem principalmente, que às vezes o companheiro quer fazer medicina, quer vir estudar e a companheira fica, o que eu vou fazer? Então dá para você trabalhar de diversas formas aqui e eles vão contar como que eles estão trabalhando nisso. E dá para trabalhar aqui também diversos outros ramos dentro daquilo que você sabe fazer, não importa o que você sabe fazer. Eu brinco muito que eu falo para a galera assim, se você faz coxinha, vai para a Argentina, faça a melhor coxinha que você puder, você vai ganhar dinheiro. Então assim, tem como trabalhar aqui. A gente vê as pessoas aqui lá com aquelas maletinhas atrás do pedido já pedalando, e aqui é ótimo para pedalar. Você não tem subidas, cidade plana, então tem trabalho, tá? Pode vir, mas com boa vontade, né? Eu sempre pergunto lá no final, o que vocês falariam para aquelas pessoas que estão pensando em vir? Mas acho que no caso de vocês, cabe essa pergunta no começo para a gente partir daí. Por que vocês acham que as pessoas podem fazer o que vocês estão fazendo, se arriscar dessa forma, ter essa coragem de vir para a Argentina? Bem, eu acho que você falou, se não me engano, você me falou da palavra recomeçar. Exato. Eu acho que a gente tem que ressignificar um pouco essa questão. O nosso olhar é um pouquinho diferente. A gente trocaria por renovar. Boa. Né? Eu acho que a gente não está partindo exatamente do zero. Né? A gente já tem a nossa carreira já há algum tempo, trabalha há algum tempo, e está renovando essa maneira de trabalhar, de viver. A gente vivia no Rio de Janeiro já de maneira online, trabalhando há muito tempo, né? E pensou, por que não estar em outro lugar, num outro momento da nossa vida,
fazendo alguma coisa diferente. É mais ou menos isso, né, amor? Então, às vezes a gente se limita muito, né? Quando você pensa que você nasceu em um local, você tem que estar naquele local, e as pessoas falam muito sobre uma loucura, mas não é bem assim. Se você planeja, é possível. E a gente, foi o que ele falou, a gente já trabalhava de forma online. Então, assim, a gente percebeu que em meses a gente não tinha ido a um local físico de trabalho. Então, assim, se eu estou no Rio trabalhando de casa, eu posso estar trabalhando de qualquer lugar. Então, por que não experimentar uma coisa nova que, de repente, você já durante anos quis fazer, só que você nunca pôde? Então, por que não se dar essa chance, sabe? E eu acho que você aprende muito com isso, né? Exato. O que a gente busca em tudo isso são aprendizados, e você tem que estar aberto, né, a aprender coisas novas. Como que era a rotina de vocês antes de vir para cá, lá no Rio de Janeiro? Vocês já falaram que eu trabalhava remotamente, mas vocês saíam como saem aqui, viviam como vivem aqui, como que era isso? Um pouquinho. Não, a gente não bem morava, diferente. para começar, a gente não morava juntos É verdade. no Rio, né? Uhum. Eu morava com a minha mãe, ele morava na casa dele. Vocês passaram a morar juntos? Aqui. Foi uma mudança Olha que geral. legal, caraca, que legal, que legal. A gente não morava juntos, e no Rio de Janeiro a gente teve essa mudança, né? Eu trabalhei durante muito tempo, ele também, no mundo corporativo, então tinha aquela coisa de segunda a sexta, de manhã até a noite. Ele ficou trabalhando de forma online antes de mim, mas eu comecei na pandemia a trabalhar de forma online, foi uma coisa que aconteceu na minha vida também. Mas a gente tinha menos, né? Acho que por uma questão de segurança, do dia a dia lá, a gente aproveitava menos a cidade do que a gente aproveita aqui. Né? A gente morava... pessoal os argentinos sempre perguntam quando encontram com a gente: o que vocês estão fazendo aqui? Vocês não gostam de praia? Um carioca aqui, como se que absurdo. Se todo o Rio de Janeiro fosse uma grande praia, né? Saísse do apartamento e estivesse na areia. A gente vivia num local mais periférico e tal, com muitas rotas, às vezes até perigosas para você se deslocar para alguns lugares. Isso inibia um pouco a gente, às vezes, de ir para alguns lugares, de sair à noite. Eu, principalmente, sou mais medroso com isso, assim, de ficar saindo muito à noite, de madrugada, em alguns lugares mais perigosos. Então, a gente ia se fechando um pouco mais para essa coisa mais noturna que Buenos Aires te oferece ali, o tempo inteiro. Tem sempre um evento, uma festa, um barzinho, um café. É uma loucura. A cidade te convida a sair, né? Te convida a desbravá-la. Sim. Então, nossa rotina era mais focada em trabalhar. Trabalhar, ver os amigos, sair com os amigos, mas era muito focada só em trabalho, né, amor? A gente ficava muito, muito fixado, assim, nessa coisa de trabalhar. Quase não desfrutava tanto. Não sei porquê. Uma coisa, assim, meio de conexão até mesmo com a cidade, não sei. Mas é a rotina de cidade grande, né? Às vezes ela nos impede a gente fazer certas coisas. Eu passo muito por isso também, sou de São Paulo, vivo em São Paulo, então o que vocês passam no Rio, passa em São Paulo. Então qualquer probleminha vira um problemão numa cidade dessa. E às vezes aqui em Buenos Aires, a gente estava falando agora há pouco, né? O metrô fecha, você facilmente consegue se deslocar, se locomover ou encontrar uma opção para aquilo. Por mais estressante que seja, não chega aos pés de São Paulo, de Rio de Janeiro, né? E vocês falaram de sair, a rotina de vocês aqui, como é que tem sido? A gente a gente continua trabalhando bastante, né? Trabalhando muito, né? Durante a semana. Mas, como eu te disse, a cidade te convida a uma ida no parque, a um café. É uma coisa que a gente sentia muito falta lá no Rio. Não tinha essas áreas verdes, assim, muito próximas, para você ir lá, descansar, ler um livro e ficar de boa, ficar tranquilo. Às vezes nem precisa sair para gastar alguma coisa. A gente tem uma série de lugares aqui gratuitos que você pode desfrutar da cidade. Então, hoje a gente tenta se adaptar aos trabalhos, né? Como a gente trabalha de maneira flexível. Então, às vezes eu estou com mais projetos, às vezes a Maria está com mais projetos, então às vezes eu me organizo na parte da manhã para cuidar da saúde, para academia, resolver alguma coisa na parte da tarde até a noite trabalhar, às vezes é o inverso, né? E nessa rotina, o que a gente sentiu diferença inicialmente, assim que a gente chegou, foi a questão do nascer e o pôr do sol, que é um pouquinho diferente lá do Rio. Então, assim que a gente chegou, teve um período aqui que 8 horas da manhã, né? Na verdade, acho que o que a gente mais sentiu foi a parte da noite. Da noite, né? Porque assim, a gente saía, estava cedo, quando estava com sol, quando a gente via já eram quase 9 horas da noite. E aí a gente ia dormir já meio quase tarde, 1 hora da manhã. E de manhã não tinha sol tão cedo, a gente mora num apartamento assim que é meio nos fundos. Então para dormir uma beleza, assim, escurinho, assim, deixar meio-dia tá escuro, entendeu? Então essa adaptação aqui foi um pouco
um pouco diferente, assim, né? Interferir um pouco na rotina. Mas que acaba sendo convidativo também, né? Porque você chega em casa às vezes 7 horas, 8 horas, tá claro, no verãozão Claro, você quer sair. Sim. Esses dias eu com a minha esposa, a gente chegou do trabalho, tarde, o que seria para São Paulo, coisa de 8 horas da noite, a gente já ia tomar banho, jantar e dormir pro estresse do dia seguinte. Não, a gente saiu, a gente foi no parque, do parque a gente foi no supermercado, a gente saiu para jantar, fomos tomar sorvete e 11h30 estávamos de volta. E super seguro, claro que tem os seus problemas, Claro. mas é isso, você consegue viver coisas que talvez em cidades como São Paulo e Rio a gente não conseguiria. Sim. Dentro disso, acho que o Feroli comentou comigo em uma das conversas que nós tivemos, que vocês também conseguiram ter um salto na não na qualidade de vida, mas naquilo que vocês conseguem ter dentro de um cenário econômico que vocês vivem hoje, né? Tipo, no Rio de Janeiro eu não teria acesso a isso, e aqui eu consigo ter acesso a isso. Eu achei super curioso isso e queria que vocês contassem mais sobre. Porque assim, é importante pontuar, né, que a gente vem do Rio, mas não da Zona Sul, nem da Barra. Então, assim, eu venho da Penha, né? Prazer, eu sou da Zona Leste também de São Paulo, viu? Também não sou da Zona Sul. Aliás, sou do bairro da Penha também, de lá. Então há essa coincidência entre nós. Eu nasci em Belfor Roxo, que é onde o seu Jorge nasceu. Seu Jorge, verdade. E aí, ainda pequeno, fui para Nova Iguaçu, então sou da Baixada Fluminense, lá do Que Rio. é super periférico. Super periférico. Super. E só que agora, já morei em vários lugares no Rio, mas agora, antes de vir para Buenos Aires, eu estava morando em Campo Grande. Então, assim, a gente... Que é distante, né? Desculpa, mas é distante também, Campo Grande, né? Então, assim, quando eu comecei a trabalhar na Zona Sul do Rio, num período lá para atender um cliente, eu demorava em média 2 horas, 2 horas e meia. Meu Deus. Para ir e 2 Ave horas Maria. e meia para voltar. Normal, né? Porque se tivesse também algum... Algum caos. Algum caos era chuva. 3, 4 horas. É verdade. É surreal pensar nisso hoje. Assim. Fala, Maria, você ia falar alguma coisa. Assim, então, a nossa realidade era uma realidade, né, distante ali dos pontos principais, e aqui a gente vem para Buenos Aires, né, que a gente está num ponto super central. Então, isso dá um impacto, né? Então, assim, hoje, a vida parece pra gente, em algumas coisas básicas, mais fácil. Então, assim, a questão do transporte é algo que a gente sempre comenta e que a gente sente muito. Porque, assim, aqui você tem transporte rodando à noite, você vai para qualquer lugar, você pode pegar, não, porque tem que pegar um metrô, um trem, um ônibus, mas você vai e você se conecta ali. Então, assim, esse tipo de coisa, né, a questão da segurança também. Lá vocês andavam de carro? Sim. Vocês tinham carro lá. Sim. Aqui vocês têm carro? Não precisa. Precisam. Não precisa ter carro aqui, né? Isso eu acho muito... Lá era impossível pensar de ir da minha casa, da Penha, para Campo Grande sem carro. Eram 45 quilômetros. E perigoso. Perigoso. Né? A gente tem esse agravante que aqui se torna... Claro que aqui também tem ali um caso ou outro que a gente sabe, mas em todos esses outros aspectos a gente ganha e dá realmente esse salto. Eu tenho percebido com alguns alunos que eu falo que vêm de um padrão e aqui consegue ter um outro padrão. É claro que a gente tem que tomar um baita cuidado quando a gente fala isso, não deixar os argentinos ouvirem isso, porque para eles não é fácil. Claro, muito respeitosamente a gente sabe dessa situação, né, que a Argentina enfrenta. E sabe que é diferente, né? É muito particular também. Então, assim, tem pessoas que vão vir do Brasil e vão achar algumas coisas mais baratas, algumas coisas mais caras. Tem pessoas que a gente conversou de São Paulo, né? Um casal que a gente conversou. Não achei tão diferente de São Paulo, em matéria de oferta, de produção. Enfim, são realidades diferentes, então isso tem que ser respeitado, observado com calma, entendeu? Claro, até preço também. Eu vejo algumas comparações, mas o aluguel é caro, depende de onde qual é a sua referência, né? São Paulo, para mim, eu chego aqui, o aluguel é barato. Mas se você vem de uma outra cidade, Rio de Janeiro é caríssimo também o aluguel. Se você vem de uma outra cidade menor, você paga menos de aluguel, obviamente, você vai achar que caro. Tem alguma coisa especial que você fala assim, caramba, aqui é muito mais caro? Roupa é caro, né? Eu acho que aqui é bem mais caro. E eletrodoméstico também parece mais caro. Eu tenho essa sensação também. E acrescenta, né, calçado, que eu acho que... Calçado também. Não é barato. E eletrônicos também. Alguns eletrônicos eu vi num bom preço. É? Algumas coisas assim.
A gente veio bem assustado, né? Assim, com essa questão de eletrônico, tipo, né? Lá é muito mais caro, só que a gente pesquisando achou que... Em alguns momentos, algumas promoções, alguns aparelhos de telefone, assim, Que vale a pena. que valeriam a pena, entendeu? Eletrônico é eletrônico, porque esses dias eu comentei sobre eletrônicos, eu falei assim, eu comprei um ferro de passar roupa, acho que foi o João que falou isso, comprei um ferro de passar roupa, falei, ferro não é eletrônico, João, não é. Ferro não é eletrônico. Você tem um ferro eletrônico diferente, né, que passa sozinho, inteligência artificial, alguma coisa assim, então não é eletrônico. Mas uma dica que fica também, que eu sempre falo para os alunos, entra no mercadolivre.com.ar. Lá você tem o preço de tudo. De tudo novo e usado. Então, uma baita referência. Até carro. As pessoas me perguntam, Rodrigo, eu posso ter carro lá? Eu falo, pode, mas chega lá primeiro sem carro para você ver se vai precisar de carro. Mas se você quer saber o preço, fica a dica aí, Mercado Livre, para você entrar. Muito bom. Já falaram do que custa caro e do que custa barato, na opinião de vocês aqui. Barato, comida, restaurante. Comer na rua é barato aqui. É bem barato. E também mercado, né? Fazer compras, né? Tem umas coisas assim que a gente foi recentemente no Rio, por exemplo, grãos, né? Grão de bico, lentilha, ervilha, assim, impressionantemente mais barato aqui. E eu acho que dá para fazer até uma conexão com o que a gente falou anteriormente sobre o salto de vida, né? Aqui, às vezes, eu vou no mercado, eu consigo comprar algumas coisas que lá eu já olharia torto, assim, não vou levar isso esse mês, não. E é interessante também uma coisa assim, que além dos preços mais baixos, por essa vantagem cambial que a gente acaba tendo em relação ao real e peso, tem alguns produtos que são naturalmente mais baratos. Aqui, talvez, por ser produção própria aqui da Argentina, não sei. Então, assim, a carne a gente percebe isso, o vinho a gente percebe isso. Então é bem interessante, um negócio que é barato, fica mais barato ainda. É verdade. Então o vinho maravilhoso aqui. Venham, comprem vinho, levem para casa para dar de presente. Eu falaria vinho mesmo muito da bom. Carne, mas para levar já vai ser um pouco complicado. A carne não pode. Já tentei algumas vezes, já tentei. Já deu certo em algumas ocasiões, errado, mas não com carne, cara. Eu sou apaixonado por morcilha aqui. É coisa de louco. O brasileiro olha eu comendo aquilo ali e fica, meu Deus, como você consegue comer Eu também isso? gosto. Eu amo morcilha. Aí eu já tentei levar algumas vezes pro Brasil, algumas passou e outras não. É porque tem que ser a vácuo, tem que ter lacrado com a inspeção. Não levava nada disso. Eu punha ali num isoporzinho e colocava na mala. Se ninguém me parar, eu vou com ela. Aí fui algumas vezes. Que ninguém aí ouça isso, pelo amor de Deus, senão agora vão parar em tudo quanto é lugar para ver se tem morcilha dentro da mala. Legal. E assim, um casal, vocês, não precisam falar quanto vocês gastam, não é essa a ideia, mas com quanto um casal consegue viver bem aqui em reais? Não dá pra gente fazer vídeo falando em pesos aqui, porque daqui a 2 semanas já não vale mais. Então, em reais, quanto seria? Então, em relação a preço, a gente toma muito cuidado com a questão de quanto se gasta, porque a gente tem uma referência que é o seguinte. A gente via alguns casais, alguns nômades, fazendo vídeos aqui da Argentina, falando de custo de vida e traçando ali um padrão. É esse o preço, né? E estava muito mais alto do que a gente estava gastando, a gente já estava em Buenos Aires. Então a gente sabe da responsabilidade de trazer uma notícia mais próxima à realidade, até mesmo ao contrário. Então, antes de vir para Buenos Aires, a gente assistia pessoas falando, não, mas eu gasto R$900, R$500, e chega aqui não é bem isso. Então isso vai estar muito ligado ao custo, ao estilo da pessoa. Se a pessoa pede comida todo dia, né? Se a pessoa cozinha, se a pessoa mora num apartamento num bairro nobre ou um apartamento a longo prazo. Então isso é muito delicado, mas a gente acredita que em torno amor, de uns R$4.000, acho que pro casal. Pro casal? 2.000 para cada um, assim. Eu acho que dá para você viver bem. Uma média barata, pensando na pegada do nosso canal, pensando numa pegada barata, boa, assim, saindo, aluguel, todas as despesas do apartamento, né? Que é mais ou menos aquilo que eu falo também. Eu sempre passo essa média aí, R$1.500, R$2.000, mas com cuidado danado. Porque tem gente que fala, Rodrigo, mas eu conheço fulano que gasta tanto. Então tem que prestar atenção com essa questão do padrão. Né? Exato. A gente não vai ver quanto a gente gasta, mas a gente gasta bem menos, a ponto de os amigos perguntarem, como é que vocês gastam isso? Então, assim, dá para gastar menos. É até a proposta do nosso canal, de trazer lugares para você viver Buenos Aires, desfrutar de Buenos Aires em bons lugares e gastando pouco.
Entendeu? Inclusive tem aqui um lugar que eu vou te levar depois. Opa! Aqui em Balvaneira, né, amor? Balvaneira. Pra você comer um sanduíche de quadril, de carne de quadril, cheio de carne, que dá pra compartilhar, que você vai pagar menos de R$10. Cara, tem um vídeo de vocês lá no canal de vocês falando sobre isso, não tem? A gente fez um stories, eu acho, né? Ah, um stories? A gente fez um stories, alguma coisa Eu vi assim. um vídeo do choripan lá. Ah, sim. Esse do choripan, eu fiquei com vontade, me levou à Costaneira depois para comer um choripan tradicional, e esses dias eu comi, a gente comeu aí um mais gourmetizado, assim. Fizemos a mesma coisa que vocês que maravilha, fizeram lá. maravilha. Quem não sabe, vai lá depois no canal deles para vocês verem, tem alguns vídeos bem legais para quem tá chegando inclusive na Argentina e quer passear, e quer conhecer coisas novas, lugares novos para comer, para visitar lugares históricos, né? Aqui tem uma história gigantesca, Exatamente. tem museus aqui excepcionais e muito barato. Para você aí que não conhece, depois dá um pulinho no canal deles do YouTube, lá no Instagram também. Vou deixar aqui aparecendo no vídeo para vocês e no histórico aqui na descrição também da nossa conversa, o caminho para vocês depois acompanharem. Tem vídeos bem legais aí para vocês que querem conhecer museus, conhecer mais sobre a história da Argentina, comer bem, comer barato, conhecer locais fora de Buenos Aires também para vocês viajarem dentro do país. Eles dão algumas dicas bem legais, então vale bastante a pena, tá bom? E se você está gostando aí do nosso bate-papo, não esquece de deixar aquele joinha também aí para dar aquela moral para nós, tá bom? Vamos lá, seguimos aqui falando um pouquinho sobre, sei lá, coisas ruins também. Eu acho que a gente tem que falar, né? Não é também, a gente não está em Copenhague, né? A gente está em Buenos Aires, então tem coisas assim que não são boas. O que vocês destacariam, assim, coisas que, não curto isso aqui na cidade? A gente teve um episódio que foi um pouquinho chato em relação ao atendimento no hospital, Olha. No hospital público, na emergência, né, na guarda. Que foi assim, a gente teve Covid aqui, assim que a gente chegou. Olha. Né, foi bem difícil, bem ruim. Passamos por tudo isso e tal, fizemos o teste de Covid no público, foi legal, foi tranquilo. Mas numa outra situação, a gente ficou muito resfriado. Comparando ali com o que a gente tinha sentido anteriormente, a gente percebeu que não era Covid, mas era uma forte gripe. E a gente foi até a emergência, buscar atendimento. E aí falou assim, tem que fazer um teste de Covid porque é padrão. Beleza, vamos lá fazer. Aí fizemos, não é Covid, vai para casa. Falei, tá, mas eu tô com dificuldade de respirar, tô com secreção e tudo mais, tava com febre, né, amor? Tava bem mal. Toma paracetamol e vai para casa. Aí a gente, mas não posso passar nem pelo médico? Não. Vai para casa, é o padrão. Aí a gente foi num outro lugar, toma paracetamol, vai para casa. Aí eu até me irritei um pouco, você é médica? Não sou, mas toma paracetamol e vai para casa. Estamos em 3 lugares, né, amor? E isso foi um pouco tenso, assim. A gente sabe que a medicina aqui é referência, não vem estudar, os hospitais são maravilhosos, mas em relação ao atendimento de emergência, a gente não entendeu o que aconteceu. Porque lá no Rio, pelo menos, assim, na UPA, né, você fica lá o dia todo, mas tem atendimento. O médico olha para você pelo menos e fala, é virose. Mas pelo menos ele te atende. Aqui a gente não foi atendido. Então, não sei se foi uma coisa isolada, um caso isolado, né? Mas que assustou bastante, porque você chega aqui, você tá fora do seu país, assim, você está aprendendo tudo. Então, você entender que você está passando mal, você vai a 3 hospitais, se você não é atendido, você não pode falar com o médico, isso te dá uma assustada, assim, né? Sim, você está longe de casa, às vezes você não sabe nem, e agora o que eu faço? Isso é um grande medo dos pais, daqueles assessorados que a gente traz aqui para estudar, sempre todos perguntam sobre isso, e eu sou sempre muito sincero, eu sempre falo dos problemas, das deficiências aqui, e o hospital público aqui é deficiente, por mais que você tenha um estudo, a medicina é uma referência e vem muita gente fora estudar, não só do Brasil, mas muita gente de outros países, inclusive da Europa, a gente tem casos aqui na UBA de franceses estudando, ingleses estudando, é muito comum isso, mas o hospital público tem as mesmas carências dos nossos hospitais. Sim, me parece que sim. Sabe uma outra coisa que eu assim, me incomodo às vezes, em alguns certos bairros aqui de Buenos Aires, como eu tenho me incomodado muito em São Paulo, é com a sujeira também. É incrível como alguns bairros aqui também têm se tornado assim, né? Em compensação, outros bairros são muito limpos, cara. As praças são super bem cuidadas.
São Paulo tá muito abandonado nesse sentido de zeladoria. E aqui você vê as praças muito bem cuidadas. O grande problema é que a pobreza às vezes leva a essa situação, né? Que você vê morador ali mexendo no lixo e aí fica aquela sujeira, mas que logo à noite, geralmente madrugada, eles vêm, lava tudo, limpa, no outro dia você acorda, tá tudo limpo. Talvez seria a minha opinião de uma coisa que me incomoda aqui. Eu falo para minha esposa em São Paulo, eu vejo uma sujeira, eu fico doido, eu falo, meu Deus, não consigo ver isso. E aqui às vezes passa isso. Mas, enfim, não é Copenhague. Claro, É Buenos Aires, e assim é, e saiba vocês que terão problemas, mas terão também uma vida, acho que um padrão de vida, uma qualidade de vida melhor aqui também, né? Sim. A gente pode dizer assim que você consegue viver além do trabalho. Sim, consegue. Exatamente. Que é o que vocês falaram lá no começo. Legal. Dentro disso do que vocês falaram, eu queria que vocês falassem um pouco mais do canal de vocês, do que vocês fazem, que é bem legal. Estão nascendo, mas nascendo forte, isso é bem legal. O conteúdo de vocês é muito bacana, eu consumo mesmo. Falei aqui de alguns exemplos, mas gosto. Em casa a gente assiste, a gente adora canais assim de viagem. E todo mundo que se propõe a falar da Argentina, eu sou obrigado a assistir, porque eu estou aqui trabalhando. Então, opa, deixa eu parar para ver algumas dicas. Legal. Eu ficaria aqui indicando alguns dos vídeos de vocês, mas eu quero que vocês apresentem o canal de vocês aí, por favor. Ele nasceu de uma vontade de mostrar a nossa experiência fora do Brasil, né? Uhum. Então a gente planejou muito essa saída, né? Viver em outro local. E aí, por que não mostrar para as pessoas como é que é isso, né? Que isso é possível, o que de bom você pode fazer aqui. Então ele nasce dessa vontade, né? Desse anseio e dividir um pouquinho com as pessoas, dizer que é possível, se isso foi importante para você, se viajar foi importante para você, é possível, porque muita gente tem crenças limitantes de que viagem é luxo, de que eu não posso sair do país, né? Então, assim, a gente traz um pouquinho esse outro lado de quem está vindo, não está vindo da Zona Sul, está vindo de bairros periféricos, de quem trabalhou muito e trabalha muito, correria, como a gente chama no Rio, e trazer um pouquinho essa experiência local. Eu acho que a pegada do canal tem muito isso também. Claro, tem coisas turísticas, porque tem que ter, né? Mas a gente quer fugir desse lugar comum, todo mundo mostra recolher, todo mundo mostra ali o obelisco, tem que ter isso, tem que ter, mas a gente quer mostrar a rotina do local para essas pessoas também que estão vindo morar, são nômades ou que estão vindo morar na Argentina, porque quando a gente chega aqui de férias, a gente tá à vontade para gastar, né? Gasta mesmo, compra ali sorvete no Fredo e vai ali nos restaurantes mais caros. Quando você é um local, você não vai todo dia jantar no restaurante mais caro, você vai buscar promoção sim, saber onde a banana tá barata, onde a cebola tá barata. Então a gente traz esse detalhe, né, do dia a dia, de lugares clássicos, lugares às vezes que são muito conhecidos pelos locais, lugares bons, entendeu? Mas que estão fora ali da rota. Que a grande maioria desconhece, né? A grande maioria desconhece. Então, se você quiser ter uma experiência local, vai lá no nosso canal que você vai encontrar muito conteúdo. Legal, legal. É a diferença entre você fazer turismo, você ser um viajante ou você ser um residente, né? Exatamente. E a gente aqui está falando com uma galera que vai ser residente. Exatamente. E que vai chegar, às vezes, com os pais de uma forma mais turística e precisa conhecer lugares assim, mas que depois as coisas vão ter que se encaixar, porque não dá para ir em restaurantes comer bife de chouriço todo dia, porque vai sair caro. Exato, desculpa te interromper, às vezes a gente se fecha a experiências incríveis que a grande maioria não vai ter, porque você vai sempre nos mesmos lugares, que às vezes não tem serviço tão bom, e são super estimados, super caros, mas todo mundo foi, então preciso ir porque alguém disse que é bom. Então, assim, só para lembrar aqui de um episódio interessante, a gente conheceu um restaurante equatoriano, né, mano? Secreto, e de fato secreto, porque às vezes o pessoal anuncia restaurantes, bares secretos em Buenos Aires. Todo mundo conhece. Isso não, é em Almagro, numa casa meio abandonada, o cara fez um restaurante dentro da casa dele, você passa em frente, não tem letreiro, não tem Instagram, não tem Facebook, nada. Não tem nada, é dentro da casa do cara, um restaurante, né? E o cara super buena onda, olha que tem legal. Comida assim de família, sabe, assim
tem arroz, tem feijão na culinária equatoriana. Então, a gente foi nesse dia, meio assustados, não sabia o que ia acontecer. E o cara já fez amizade com a gente, falou assim, vem aqui à noite que vai ter um show de música equatoriana. Eu não sabia nem qual era o estilo musical direito, mas vamos embora. Vamos lá, lógico. Fomos e foi uma noite incrível, assim, absurda, que eu falei pra ele, que banda é essa que tocou? Me diz o nome, preciso seguir, tem Spotify. Spotify não, são amigos que a gente juntou e fez um som. E foi uma noite incrível, a gente convidou uns amigos brasileiros para irem com a gente, assim, no risco, olha. Não sabemos. Não sabemos, vai ser bom. E o cara é tão gente boa que o cara não gosta muito que divulgue para muita gente, então é quase uma maçonaria, assim, uma coisa fechada ali. Tem um grupo do WhatsApp que o pessoal sabe os pratos que tem. E é um lugar encantador. E você só sabe quando você está morando aqui, que alguém te conta, que alguém te fala. E você se abre para ir também no lugar desse. E você se abre, porque é um lugar simples. O cara não tem nem cardápio, o cara vem, ele mesmo vem, como se estivesse na casa dele. Anota o pedido, faz. Às vezes te dá uma cerveja. Toma uma cerveja para você, pra pagar. E é isso, cara. E você é isso aí, também tem que se abrir a essas coisas. Você, às vezes, e a galera que vem morar aqui demora a entender isso porque não se desafia, não sai da sua zoninha de conforto ali. E é isso que vai fazer com que essas pessoas aprendam mais sobre o idioma, tenham mais relacionamento além daquele universo que você vive. O nosso público aqui, que são os estudantes de medicina, eles encontram mais um monte de brasileiros e vivem ali em seus grupos e demoram a aprender, demoram a evoluir com o idioma, justamente por essas limitações ou porque não se desafiam. E por isso que é legal vocês falarem do canal de vocês, porque consegue acompanhar e ver alguns lugares que eles não conhecem, para ir nesses lugares, para ter essas experiências que são incríveis, legal. E vocês fizeram alguns vídeos também mostrando algumas viagens, alguns lugares que vocês já exploraram, assim. Que lugar que vocês recomendariam para a galera que está chegando aí? A gente foi recentemente para Salta, né? Salta e Jujuy, que é o norte da Argentina, que a gente sempre teve vontade de conhecer, porque tem umas paisagens totalmente diferentes. Surreais, assim, né? Todo mundo costuma ir pro... Não é todo mundo, né? Mas assim, a grande procura é para o sul, né? Sim, Patagônia e tal. Venere e tal, que é lindo também, a gente pretende ir, a gente quer ficar, a gente não vai falar um pouco mais sobre isso, mas nosso objetivo é ficar aqui na Argentina mais um tempo e desbravar a Argentina, no norte, sul, enfim. E a gente já começou pelo noroeste, que é uma paisagem desértica, assim, incrível, tem muito da cultura andina. Olha que legal. Entendeu? Assim, é uma outra Argentina, uma outra maneira de viver, né? Então você tem uns povoados que você passa assim e fala, como é que eles vivem ali? Como é que faz, né? Tem todo um sistema de tipo drenagem de água das montanhas que passa por uns processos de purificação ali. Então, assim, muita história, muita cultura, muita influência inca ali. E, assim, é um lugar incrível que a gente recomenda ir para Salta e Jujuy. E fica uma dica também. É interessante para fazer esses passeios, tem até no nosso canal alguns vídeos sobre essas viagens, ficar em Salta para conhecer Salta, mas depois ficar nesses povoados para conhecer esses lugares mais para cima. Ou pelo menos em Jujuy. Ou pelo menos em Jujuy. Por quê? A nossa experiência, assim, primeira vez que a gente está indo, a gente não sabe, a gente ficou de Salta, e de Salta a gente fez alguns passeios, né, subindo. E aí a viagem é muito longa, então assim, eram 3h30 para chegar nos lugares que o passeio ia começar. Então, assim, foi um pouco cansativo para gerar conteúdo. Então, assim, imagina que dentro da van, a gente fica prestando atenção nas informações históricas, e 15 minutos para chegar, olá, eu sou Maria Ferrari, para gerar conteúdo. Então, para a gente, foi um pouco corrido nesse sentido. E tem a questão da altitude também. Né? É bem lembrado. Eu sofri com a altitude. Eu vi esse vídeo. Aliás, quem quiser ver o Feroli passando mal, vai lá no YouTube. Real. Tem um conteúdo sobre isso. Eu subestimei um pouquinho o processo, porque todo mundo falou da altura. Então, a gente encheu a boca de folha de coca e estávamos achando que estava tudo bem, né? Maria, linda, maravilhosa, tranquila. E eu começando a sentir um pouco. Passa nada, tranquilo, daqui a pouco meu corpo assenta ali com aquela altura e tá tudo bem. E aí a gente foi no primeiro passeio, justamente no primeiro passeio, a mais de 4.200 metros de altura. E aí quando o trem chegou lá no ponto máximo, eu desci já meio bambo, comi uma tortixa,
Falei, cara, vai dar ruim. E aí eu passei mal real mesmo. Então, assim, pra você ter ideia, a saturação que deveria estar em 100, estava em 60. Caraca. Então, Super perigoso em isso. tempos de Covid, essa saturação, a pessoa já era internada. Já, entendeu? é verdade, é Então verdade. foi bem. Mas pra quem assiste é bem legal. Ah, Pra quem assiste é bem legal. E pratos, assim, comidas, o que vocês já, das experiências que vocês indicam pra galera que tá chegando? comida comigo, né? Comida, eu já até abro um olhei sorriso. direto. Já olha Responde direto. aí, é com É você. comida. Eu acho assim, comidas típicas aqui na Argentina. Locro, tamal, humita, são comidas típicas que você vai encontrar muito fácil na Feira dos Matadeiros, né? Feira dos Matadeiros, que fica um pouquinho distante do centro de Buenos Aires, uns 40 minutos. Mas é super fácil de chegar, tem vídeo no canal indicando. Dá pra ir de ônibus, dá pra ir de Uber. Né? Tem que tomar cuidado, porque como é distante, então uma vez a gente já se perdeu, quando a gente veio aqui a primeira vez. Normal. Porque a gente veio aqui na Argentina, antes de vir morar, a gente não mencionou isso. A gente veio 3 vezes, né, amor? Sim. De férias, de viagem. Uhum. Nos apaixonamos, né? E aí decidimos vir pra cá depois. Então tem que tomar cuidado, porque tem essa coisa de pegar o ônibus errado, num lugar muito distante, você pode se perder. Mas é um lugar, assim, que a gente super recomenda para encontrar produtos regionais. Olha que legal, Aqui, que Parada, legal. Tamal, louco, assim, um lugar maravilhoso. E Que muita legal. cultura, muita dança gaúcha, né? E sentem falta do arroz e feijão ou não? A gente faz, né? A gente trouxe panela de pressão, né? Então a gente faz. De pressão. Mas assim, não é nada, né? Não tem assim. Tem esse apego todo, não. Mas tem gente que só come com feijão, mas. Não, a gente não tem isso. Mas de vez em quando a gente Até faz. a Maria adaptou a nossa querida farofa, que a Maria gosta de uma farofa. Eu gosto de farofa. E aqui é um pouco mais difícil encontrar farinha de mandioca, não é tão fácil. Tem nas dietéticas, mas às vezes não tem. Então a Maria fez com farinha de rosca. farinha de rosca. Farinha de Olha, sensacional. Fica muito E vamos deixar uma dica Maria aqui. faz um vídeo sobre isso, como fazer a farofa aqui na Argentina. Uma dica maravilhosa aqui de ouro. Alguns vão ver a cara, mas é uma dica maravilhosa, uma fusão de 2 mundos que a Maria me apresentou, que é o macarrão com farofa. Macarrão com farofa? Provem. Macarrão com farofa. Não é coisa de carioca comer pizza com ketchup, não. Não é. Não, Acho que é uma invenção da Maria, gente. Eu não sei, mas é assim. Em casa sempre se comeu macarrão com farofa. Sério? E olha... Eu tinha preconceito. Eu já tenho, já. Mas prova. Prova depois conta. E depois fala Eu vou provar macarrão exótico, com farofa. mas fica delicioso. Que legal. Dicas 1000 aqui, até de pratos exóticos vocês estão recebendo aqui. Muito bom. E como tem sido ficar longe da família para vocês? Esse acho que é um dos fatores mais difíceis. Que bate forte. Difícil. Mas assim, a gente pretende todo ano voltar ao Brasil, né? Tivemos agora recentemente. E a questão da videochamada também é algo que ajuda muito. Assim. Ajuda. A gente praticamente todos os dias fala com a família. E aí é tentar se fazer presente da melhor forma, entendeu? Com eles. E voltar sempre que possível, assim, acho que é isso. Eu costumo dizer com meus amigos assim, eu queria abrir uma fenda num espaço-tempo, um portal e trazer todos os amigos, encaixar os amigos aqui nos bairros aqui, porque a gente sente falta dessas amizades, né, dessas parcerias que a gente tinha no Brasil, que aqui a gente é uma outra maneira de criar conexão. Então, assim, a gente conhece muita gente, mas são poucas as pessoas que ficam de fato, né? Sim, que você tem sim. Afinidade, que ficam até mesmo por muito tempo aqui, né? Então tem pessoas que a gente conhece que ficam 3 meses e vão embora, tem pessoas que estão estudando, depois vão para outro lugar, e tem famílias, tem que se abrir, né? Então a gente sente falta de fazer um som com meu amigo Léo, um abraço, Léo, se você estiver assistindo. Então, assim, acho que é o ponto que é mais delicado, entendeu? E que faz muitas vezes assim, algumas pessoas desistirem até, entendeu? Muitas pessoas desistem e logo quando chegam, porque não sabem lidar com isso. E olha que hoje é muito mais fácil, hein? Eu cheguei aqui em 2009, não tinha nada disso, não tinha o WhatsApp, não tinha chamada de vídeo, a gente ia no locutório para fazer uma ligação para a pessoa, para conversar com alguém, e tinha que ficar contando ali as moedas que tínhamos para não passarem a chamada. E era tudo mais difícil. Hoje a gente faz a chamada, a gente tem o WhatsApp, a gente está mais próximo, tem que saber muito lidar com isso, acho que o processo inicial é o mais difícil, né? Tem que ocupar a cabeça. Eu falo pra galera chega cedo, eu falo, vai fazer alguma coisa, ocupa essa mente, porque enquanto a faculdade não começa, você vai ficar doido, você vai ficar maluca,
porque a cabeça está desocupada, então tem que fazer alguma coisa, isso é importante. Fazer o que vocês fazem no Brasil, né, aqui, manter essa vida de, sei lá, eu vou na academia aqui também, Sim. vou na igreja, vai na igreja aqui também, manter essa vida, porque senão a gente fica desesperado realmente. E importante criar essa rede de apoio, né, não só com brasileiros, mas com argentinos também, fazer amizade, se enturmar, e como a nossa amiga Laís sempre diz, é habitar o lugar e deixar que o lugar nos habite. Entendeu? Perfeito. Então é muito importante para você superar esses desafios da família. Ter uma rede de apoio, de parceiros, de amigos que vão estar junto contigo ali, de repente, num perrengue, numa doença. E aqui tem uma vantagem, Fernando e Maria, que assim, o argentino ele considera muito a amizade, né? Sim. Aqui o Dia do Amigo aqui é fantástico, o Dia do Amigo aqui é comemorado, os bares ficam cheios, os restaurantes ficam cheios, e a gente não tem isso no Brasil, a gente às vezes até se distancia do amigo pelo trabalho, porque aquela qualidade de vida nossa nos mantém afastado, e aqui não, eles conseguem se manter juntos. É difícil fazer amigo aqui, eu costumo dizer, mas quando você consegue, são amizades verdadeiras mesmo, que você consegue construir. Isso é muito legal e vai ajudar nesse processo de construção, nesse processo de adaptação. Extremamente importante. Muito bom, muito bom. E quais são os planos, para a gente finalizar aqui, quais são os planos do casal daqui para frente? A gente tem tentado, né, viver uma vida mais leve com menos controle. E com mais farofa no macarrão. Sempre, isso aí de lei. Mas, assim, esse ano a gente vai ficar pela Argentina, né, a ideia é conhecer mais lugares, tentar desbravar um pouco mais a Argentina, e aí pro ano que vem a gente vai ver como é que esse ano se desenrola, assim. E às vezes a gente tende a controlar, assim, eu quero que seja desse modelo, só que a vida flui, né? E então isso às vezes para quem tem essa tendência de querer controlar pode ser muito ruim. Então e as coisas acontecem boas e ruins e você está aberto a isso, né? Vi até um vídeo seu você falando de perrengue, né? Então a gente tem que aprender a lidar com os perrengues. Claro. Os perrengues vão acontecer. Então a gente quer experimentar mais alguns bairros diferentes, alguns lugares diferentes, tanto no norte como no sul da Argentina. E aí, final desse ano, a gente vai ver, a gente quer explorar também com o nosso canal América do Sul, de repente para outros lugares aqui, passar uma temporada, mas isso ainda a gente vai esperar para... São planos, tem muito vídeo novo para sair aqui da Argentina. Muito, a gente está começando agora. Tem muito conteúdo, algumas aqui a gente até conversou em off aqui, de algumas sugestões que deram, de vocês criarem. Vocês devem ouvir muitos comentários de pessoas, faz vídeo sobre isso, faz vídeo em tal lugar, fala sobre isso e tal. Acho que ajuda bastante, inclusive, né? O seu comentário aí ajuda muito, então se você puder, comenta nesse vídeo aí o que você achou. E os planos para o canal, além de explorar a América do Sul, vocês pensam de forma maior assim, para outros lugares também, Europa, alguma coisa assim? Sim. Sempre. A gente é apaixonado pela Espanha, a Maria quer ir para Tailândia, né? Olha que legal. Então, assim, a gente tem que assim, essa jornada do canal, ela é bem lenta, né? Então, hoje a gente trabalha durante a semana com outros projetos, tem que se dividir com esses projetos. Claro. Eu trabalho com design, a Maria trabalha com marketing, atendendo os clientes e com o canal. O canal demanda atenção, demanda pauta, demanda roteiro, que a Maria faz muito bem, demanda a edição, que eu estou desbravando, estou aprendendo aí. Então, a edição demorava uns 15 dias, né, amor? Porque assim, toda hora eu parava, como colocar um texto? Aí eu tutorial. Tutorial. Agora eu já edito o quê? Em 2 dias, né? Então o negócio já tá craque, hein, Maria? Já ganhei uma nova profissão, agreguei uma profissão. Então, e o retorno financeiro também, para quem acha que o youtuber fica rico assim, vai devagar com isso. É muito lento, né? Então é um processo de formiguinha. Então a gente quer ser pequeno para depois ser grande. Então a gente quer aproveitar esse momento, arrumar a casa, pensar em algumas outras coisas que a gente tem que ajeitar ainda, acertar no nosso canal, enfim, para depois pensar grande. Claro que a gente quer viajar à Europa, quer viajar a um monte de lugares, mas a gente precisa ir devagar, não adianta colocar a carroça na frente dos bois, né, amor? Tem que ir devagar, porque ainda não dá, a gente gostaria largar tudo para cuidar só do canal.
esse momento vai chegar. Vai, com certeza, para fazer jus, inclusive, ao nome Nômades por aí, Lógico, né? Acho que exatamente. essa é a ideia, explorar bastante, muito bom. E para quem, a gente falou de trabalho, inclusive, para fechar, pode ser um trabalho isso também, para a galera que quer chegar aqui, tem muito a explorar, pode ser um trabalho, gerar conteúdo também nas Com suas certeza. redes sociais, no seu YouTube, criar seus vídeos, às vezes nem para ganhar dinheiro, porque é difícil pra caramba ganhar dinheiro, as pessoas acham que é fácil ganhar dinheiro no YouTube, é difícil pra caramba, mas às vezes por hobby, às vezes para mostrar aquilo que está fazendo, a experiência, para compartilhar, e é super válido. E uma dica também aqui de negócio até. Assim que a gente chegou aqui, bem no iniciozinho mesmo, a gente começava a fazer alguns vídeos de restaurantes, né, amor? E entrava em contato, muitas das vezes, com os restaurantes. Sim. Né? Com o nosso espanhol ali, do jeito que a gente conseguia falar naquele momento, e oferecia, olha, vamos fazer uma parceria. Eu divulgo o seu trabalho, você divulga o meu. Isso assim, quando a gente tinha 0 inscritos no Instagram, assim, estava começando mesmo. E a gente começava a fazer vídeos, e divulgava o trabalho dele, eles nos apoiavam dando um patrocínio e a gente ia gerando conteúdo para ambas as partes. Então, assim, nessa do pessoal vir e começar a fazer conteúdo e fazer um bom conteúdo, surgem as parcerias, surgem os negócios, entendeu? Então, muitas das vezes a pessoa fica preocupada aonde eu vou procurar um trabalho, como eu vou trabalhar, o que eu vou fazer, mas é só ir percebendo as brechas que o lugar que você está vivendo te dá, te oferece, entendeu? E fazendo essas conexões, por aí. São as oportunidades, né? São as oportunidades que a gente tem que estar preparado para elas, né? Exatamente. E vocês tiveram, que legal. Feliz de ter recebido vocês aqui, de verdade. Deram dicas pra caramba, dicas do que comer, da onde viajar, dicas de negócio, dicas de coragem, dicas de recomeço. Foi essa palavra? Não, renovação. Renovação é importante, seja você aí, vocês, casais ou, sei lá, filhos, pais, mães, é isso, é viver uma experiência nova que agregue em busca de um sonho. Todo mundo tem um sonho, vocês também têm, mas muitos não têm coragem de ir atrás, e vocês estão indo, assim como eu tenho também ido, assim como os nossos assessorados super corajosos de chegarem aqui sozinhos e com aquele medo, com aquele desespero, e vai que vai dar certo, e depois lá na frente a gente vê médicos formados, alguns no Brasil trabalhando, alguns aqui na Argentina trabalhando. Espero que não nesse hospital aí onde vocês tiveram essa experiência. Se for com brasileiro, avisa e a gente vai atrás, hein? A gente junta aí tudo que Mas vamos pensar que foi um caso isolado. Foi pontual. Mas isso aconteceria em São Paulo, aconteceria em qualquer parte do mundo. Faz parte. Gente, brigadão pela presença de vocês. É isso aí. Se você não segue ainda o canal deles lá, tá aqui para vocês irem seguir, pegar todas as opções, dicas, comidas, todas essas coisas maravilhosas que foram ditas aqui, para vocês também virarem fãs desse casal aqui maravilhoso. Brigadão mais uma vez. Sigam eles, se inscrevam aqui na Numes Intercâmbio, Nômades por aí, com vocês também. Estejam aqui com a gente para os próximos episódios do Papo com Jaleco. Valeu, até mais!